Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos. Vocês que nos acompanham toda sexta-feira aqui pelo Facebook. Mais uma vez estamos juntos nessa noite para conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Boa noite para todo mundo. E para você que verá o vídeo depois, que Deus abençoe todos vocês que estão presentes nessa transmissão. E que Deus abençoe a cada um que consiga assistir esse vídeo, que possa ser uma bênção na vida de vocês. É o que eu desejo do coração, né? Eu não sei quantas pessoas já estão aí. Eu queria tratar de conversar com vocês sobre estas coisas, né, que envolve o corpo de Cristo e a prática do amor, da fé, da comunhão. Vamos continuar falando disso, né? O modo mais simples de se servir a Deus, que é a comunhão, a prática de fé, a manifestação do amor de Cristo através da sua vida, e um desejo em glorificar o nome do Senhor, porque há muitos desejos na vida das pessoas ultimamente, não é verdade? E nós estamos buscando viver um tipo de evangelho que venha primeiro exaltar o nome do Senhor. E alguém pode perguntar como isso ocorre, né? Quando eu colocar os meus próprios desejos para segundo plano e ressaltar o desejo no meu coração para que a pessoa de Jesus Cristo seja glorificada através da minha vida, ou seja, as pessoas, ao se relacionarem comigo, elas vão notar que há algo de fato em minha vida e vão dar graças a Deus, vão glorificar a Deus por você, pelo seu modo de vida, pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. É claro que isso pode para alguns não ser uma coisa instantânea, mas com certeza é um objetivo, pode ser tido como um objetivo de vida na minha e na sua vida. Quando alguém olhar para um cristão, deve glorificar a Deus e se admirar como essa pessoa tem um comportamento honesto, justo, amoroso. Estas coisas glorificam a Deus. E a gente aprende esse tipo de vida. Na verdade, nós aprendemos a viver uma vida de comunhão no corpo de Cristo, nas nossas relações diárias com a família de Cristo, no local, na congregação onde nós estamos inseridos. Por isso é importante, nós falamos algumas lives atrás, falamos naqueles temas a respeito da apostasia, dos desigrejados, não sei se alguns vão lembrar, que alguns não querem mais estar na igreja, não querem se envolver com a obra de Deus, não querem se relacionar com os irmãos. E daí deixa-se então de exercitar a coisa fundamental para uma vida espiritual próspera, que é a prática da fé e é a prática do amor, porque o amor, ele se vive, não é? O amor não é uma palavra, o amor não é um substantivo, o amor é um modo de vida, e é o que vai fazer a diferença no brilho que está sobre minha vida, no brilho de Cristo que está na minha vida e na sua. Sem a manifestação eficaz de uma fé
persistente, uma fé determinante, né? Uma fé onde você realmente persiste e segue continuando crendo, independente das circunstâncias. Um amor incondicional, um amor inegociável, um amor que não se apaga por causa do medo, por causa das circunstâncias, um amor que não escraviza ninguém, um amor que não usurpa nada de ninguém, o amor que não pesa a ninguém, é o amor divino, o amor mais puro. Ele deve ser vivido, ele deve ser manifesto através da vida dos cristãos. E dessa forma nós precisamos compreender que, diante de um quadro onde muitos estão desejosamente buscando outras coisas que não uma vida limpa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta diante de Cristo, porque a retidão é necessário que você passe pelo crivo do martelo de Deus, martelinho de ouro do Senhor, né? Aquele que põe sua lataria toda em ordem, aquele que faz uma recuperação na sua fuselagem, aonde o seu caráter é corrigido aos poucos através do Espírito Santo, através da presença de Cristo na sua vida. Você então vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele, e por isso você vai produzindo frutos que glorificam a Ele, né? Então, ser um cristão é, acima de tudo, ter uma responsabilidade de revelar Cristo através da sua vida para as pessoas que estão à sua volta e que não o conhecem. Revelar a marca de Cristo, revelar o aroma de Cristo, revelar o amor de Cristo, é, antes de mais nada, você ter tido uma experiência dessa na sua vida, uma vida transformada, uma vida de transformação na presença de Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui para conversar com vocês. E vocês podem aí deixar o seu olá, deixar o seu oi. Não consigo ver aqui quantas pessoas estão presentes, não sei porquê. Mas, de qualquer maneira, parece que tem algumas pessoas aí, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Olá para todo mundo, boa noite, estamos aqui. Deixa eu escrever aqui alguma coisa para ver se... Agora sim apareceu as pessoas que eu gostaria de cumprimentar com as boas-vindas aí, vocês que estão sempre conosco. Tem algumas pessoas da antiga aqui, ó, Davi Silva Correia. Davi, eu conheci menino, né? Faz tempo que eu não vejo Davi, né? A família do Jó, dos Pereiras, gente boa. Júlio, grande abraço, meu amigo Júlio, de Chile, a cidade de Rancagua, no Chile. Bendicione a todos os teres que estão em Chile, com a paz do Senhor. Quem mais está aqui? Pablo Hernan. Pablo, bendicione. Pablo também de Rancagua, Islaurinha, Roberta, irmã do meu amigo Marcelo, Thalita, Florencio, essa é da família Florencio. Edson Galego, Danilo, meu sobrinho, grande abraço a todos. Queremos falar com vocês, meus irmãos. Márcio, meu amigo, está sempre presente, amigo fiel, escudeiro aí, que compartilha os vídeos e dá sempre aquele monte de curtida, dando uma ajudazinha aí, porque se alguém não curtir também fica chato, né? Mas tem problema, nós não estamos aqui por causa disso. Nós temos um compromisso, meus irmãos, em repartir aquilo que temos visto e recebido da parte do Senhor, que é falar das coisas que estamos vivendo. Temos vivido experiências profundas com Deus
Isso não é um privilégio nosso e nem nos coloca numa condição de melhor do que ninguém. Mas a clareza com que temos tido uma vida diante do Senhor é uma forma de esclarecer algumas coisas. É por isso que estamos aqui, esclarecer algumas coisas, para aqueles que se identificam com esta linguagem, com esta palavra, para aqueles que se identificam com este modo de viver em Cristo Jesus, né? Aonde não se vende o seu direito por nenhum prato de lentilha, onde não se negocia princípios, onde não se negocia fundamentos da palavra de Deus. Deus tem seus princípios que são imutáveis e inegociáveis. E nós precisamos saber disso. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não se brinca e as coisas de Deus são coisas sérias. Ainda hoje eu via uma mensagem, meus amigos aqui também do Instagram, boa noite para vocês. Um grande abraço aí, seja bem-vindo. Que Deus abençoe todos vocês que estão participando aqui conosco. Ainda hoje eu respondi um vídeo no Facebook, onde tinha um garoto, né, um garotinho, devia ter uns 10, 12 anos, pregando a palavra de Deus, né? Mas um monte de curtida, um monte de gente achando aquilo bonitinho, né? E quando alguém realmente aparece para dizer alguma verdade sobre essas coisas, porque o amor é isso, o amor é sinceridade, o amor é honestidade, não se pode brincar com as coisas de Deus. E eu dizia naquele vídeo, que pena, né, que estão empurrando aquele garoto para uma posição antes da hora, fazendo dele um espetáculo e fazendo ele acreditar que ele realmente é muito bom. E ele aprendeu a pregar como adultos, né, como pessoas que são pregadores a qual ele se inspira, usando até o mesmo trejeito, né, o mesmo jargão, a mesma entonação de voz, uma impostação de voz assim, daquela maneira, que você sabe que uma criança não fala desse jeito. E eu citei alguns textos bíblicos que Paulo ensina, e Eclesiastes também ensina, que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para ser criança, há tempo para ser adulto. Paulo também fala aos Coríntios, lá no 13, que quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino, até que chegou a vida adulta, então eu tenho que me comportar como gente grande. Mas a gente não pode queimar a etapa, eu não posso empurrar uma criança para uma responsabilidade de um adulto, principalmente se tratando das coisas espirituais, né? Certamente aquele jovem, aquele garoto, uma criança, terá problemas, né? Que Deus o livre disso, né? Não estou profetizando o mal sobre ele, mas já vimos esse filme acontecer, acreditem, várias vezes, onde sempre aparecem esses ditos pregadores mirim, né? E aparece como um meteoro, viram como se fossem artistas badalados e começam a construir uma agenda para a criança sair pregando por aí, como se pregar fosse uma apresentação, como se ele fosse a isca no anzol para atrair os peixes, né? Ou seja, as pessoas utilizando esse mecanismo de usar um garoto que supostamente tem lá um trejeito de um bom pregador e que supostamente tem uma unção sobre a sua vida, mas usando esse garoto para encher eventos, encher igrejas, e acabam comprometendo a infância da criança. E mais tarde isso vai ter um problema. É uma infância, uma adolescência, uma juventude roubada. Porque a gente não está agindo com fé com essas coisas. E nós vamos falar sobre isso hoje um pouquinho. O que é o corpo de Cristo, né? Vamos entender a dinâmica do corpo de Cristo. Para você que está chegando agora, que não conhece nossa
a nossa linguagem, né? Nós estamos trabalhando com fundamentos, com princípios espirituais, de acordo com a palavra de Deus. E os nossos vídeos nós temos aqui pontuado alguns fundamentos da palavra, a qual são a base para um caminhar com Deus saudável, um caminhar com Deus seguro, né? Um caminhar com Deus honesto, um caminhar com Deus que primeiro começa com a cruz, né? Não é o evangelho da prosperidade que muita gente está pregando por aí e que tem feito prosperar só os pregadores e os pastores que pregam isso, porque o povo continua sem prosperar em absolutamente nada, porque não são levados a uma instrução digna de um discipulado honesto, aonde as pessoas têm que aprender as bases de um caminhar com Deus fundamentado na porta de entrada, que é o arrependimento. Não se negocia com Deus, não se apresenta, vamos dizer assim, na presença de Deus, não se apresenta sem um arrependimento profundo, sem renunciar à velha vida e sem receber Ele como Senhor de sua vida. Eu não posso me achegar a Deus só porque eu entrei numa igreja, faço parte de uma comunidade evangélica, de uma congregação, e eu vou seguindo a multidão. Entrei, me aceitaram, esse povo me trata legalzinho e tudo, mas eu não fui marcado ainda. Eu não passei pela aquela experiência de ressurreição, ou de renúncia, ou de novo nascimento, seja como você queira entender essa questão. A partir de um novo nascimento, então você começa literalmente do início a viver galgando na direção de um crescimento, de um desenvolvimento espiritual. Então, sem a fé, é impossível você dar continuidade. A fé é uma coisa misteriosa, uma coisa difícil de lidar, porque a fé, ela não dialoga com circunstâncias, né? Ao contrário, eu tenho que continuar crendo, ainda que adversidades ocorram, as frustrações ocorrem, a gente recebe muito não como resposta e muitos objetivos e planos são frustrados na nossa vida. E às vezes muitos desses planos são planos de Deus na sua vida e que não se cumpriu ainda, mas que requer fé e determinação em prosseguir, buscando uma resposta em Deus e o cumprimento daquela palavra sobre a sua vida. É aí que entra a fé. Então é uma luta constante de persistência. É o teste da sua resistência, da resistência da sua fé, né? O quanto a sua fé resistiria a 10 nãos como resposta. Então você pode pensar, eu creio, mas se não der certo... E está cheio de gente dizendo assim, eu creio, mas se não der certo, eu desisto. Então hoje nós vamos começar um pouquinho a respeito da dinâmica do corpo de Cristo, que é onde eu e você somos preparados para o desenvolvimento de uma vida espiritual adulta, madura, equilibrada. É nesta dinâmica do corpo de Cristo que requer envolvimento, relacionamento, né, onde você precisa abandonar a sua individualidade, onde você precisa aprender a compartilhar a sua vida, se aproximar das pessoas e ter um relacionamento de comunhão profundo com elas, né, aonde a sua fé e o seu amor vão ser exercitados. Você faz isso quando você tem relacionamento com o corpo de Cristo. Você exercita o amor e você exercita a fé. Para que depois, quando você vai encarar a vida lá fora, você também tenha possibilidade de dar um bom testemunho. E como nós dizíamos no início, e a partir daí, então,
Deus venha a ser glorificado através das suas atitudes, através da sua vida. Então, nós vamos encontrar um exemplo de um bom testemunho ao qual o próprio apóstolo Paulo declara a sua admiração para um determinado povo por conta de algumas características que aquele povo vieram a desenvolver com o passar do tempo, né? Então, nós temos sim algumas pessoas que fizeram isso na igreja de Tessalônica, e isso levou o apóstolo Paulo a mandar uma carta. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Logo no início desta carta, você vai encontrar um elogio, né? Palavras extremamente importantes da parte do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, estimulando eles a prosseguir naquele modo de vida que eles tinham, naquele comportamento que eles tinham. Então ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança são três qualificações, são três qualidades mencionadas pelo apóstolo Paulo, a qual ele diz que ele recomenda essas pessoas diante de Deus e Pai. Ele dá um bom testemunho dessas pessoas. Ele recomenda que essas pessoas sejam recebidas em qualquer lugar, porque são pessoas que foram marcadas com essas três características: a fé, a operosidade, ou seja, a operosidade da fé significa pessoas que andam na fé, que praticam a fé que opera no sentido até de se multiplicar, uma fé copiada, ou seja, quando ele diz, sede meus imitadores, assim como também de Cristo, porque você deve copiar a forma daquele irmão crer, a forma daquele irmão proceder. A fé de Paulo era uma coisa interessante, né? Era muito forte, ele cria não só por ele, mas ele cria pelas igrejas que ele estava plantando, pelo grupo de obreiros, alguns ministérios que ele levantou, né? Como Timóteo, como Tito, Epafrodito e outros tantos, que Priscila, Áquila, né? Enfim, que ele deu cobertura, que ele deu apoio espiritual. São pessoas que são recomendadas por Jesus Cristo diante de Deus. Ou seja, Paulo está testemunhando a favor da igreja aos Tessalonicenses, daquele povo. Ele diz, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Ou seja, ele está dizendo que sempre que ele vai orar a Deus, ele menciona aquelas pessoas, dando graças a Deus por a vida delas, porque se tornou notório e a notícia correu de que aquela igreja, aquele povo de Tessalônica estava vivendo de um modo de vida que glorificava o nome do Senhor, que glorificava Jesus Cristo. Então, ele continua na carta aos Tessalonicenses. Quem tem a Bíblia aí na mão pode continuar lendo comigo. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 5. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionamos-vos em nossas orações, e, sem cessar, recomendamos-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da grandeza, da forma como a fé de vocês é viva. Eles tinham uma fé viva, uma fé que apropriava, que vencia, que
prosperava. Da abnegação do vosso amor, ou seja, um amor que se entregou, um amor de entrega, né? Um amor que renuncia o seu eu pelo próximo. A abnegação do amor significa, é o amor de pai, o amor fraternal, o amor de Deus, né? O amor, a mãe deixa as coisas dela para cuidar do filho, né? É um amor de entrega, a abnegação do amor. E da firmeza da vossa esperança, ou seja, eles eram firmes em a expectativa pela volta do Senhor, né? A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé e o amor, a esperança, estão presentes na vida daquela igreja. Esse é o primeiro ponto que nós estamos aqui pensando hoje, conversando hoje. A fé, o amor e a esperança. É um tripé que sustenta a sua vida espiritual. Sem estas coisas, fica difícil você conseguir vencer nos dias de hoje uma vida diante de tantas lutas, vamos dizer assim, diante de um mundo pós-moderno, onde o mundo está sempre drenando a sua energia, as suas forças, sempre te jogando para baixo, sempre confrontando a sua fé. Então, a fé e o amor e a esperança estão sempre presentes, devem estar sempre presentes na vida de um cristão. Baseado nisso, você começa a entender a dinâmica do corpo de Cristo, porque são essas três coisas que vão fazer com que Deus esteja moldando cada vez mais a sua vida, até te levar a um chamamento, a um ministério, a uma função específica no corpo. Porque o corpo de Cristo é montado por muitos membros. E eu e você somos membros do corpo de Cristo. E nós precisamos entender que, como membros do corpo de Cristo, nós temos que ter saúde e temos que funcionar em uma determinada área dirigida por Deus. Esta área direcionada por Deus. Não é, na verdade, eu que escolho que tipo de membro eu sou e em que área eu devo trabalhar e operar. Não sou eu que escolho. Na verdade, a palavra de Deus diz que Ele escolheu a cada um e Ele chamou e Ele colocou cada um no lugar que Ele quis. Na dinâmica do corpo de Cristo, eu não posso fazer um curso para ser profeta, um curso para ser pastor, um curso para ser evangelista, um curso para ser apóstolo, um curso... Não existe isso, né, na verdade. Na verdade, você precisa ter uma revelação de si mesmo, de qual é o seu chamado, aonde Deus te colocou. E aí nós vamos entender que, se você não desenvolve uma vida dinâmica de comunhão no corpo de Cristo, uma vida prática de desenvolvimento dentro da igreja local onde você é membro, se você não se envolve, quanto menos envolvimento com a obra de Deus, mais tarde fica, mais atrasado fica a liberação do seu chamamento, né? Porque todos nós temos uma função no corpo de Cristo, ainda que seja orar pelos pastores, ainda que seja prestar socorro para alguém de madrugada, ainda que seja fazer reuniões de oração em casa. Todos nós temos alguma função no corpo de Cristo. E nós precisamos entender isso, né? Que não é brincar de religião, não é brincar de fazer parte de uma igreja, de tem a carteirinha de membro de uma igreja lá. Não é ser religioso. É entender que Jesus ainda é o cabeça da igreja e que ele chamou você para um propósito. Você foi inserido no corpo de Cristo com um propósito. Por que você está na igreja?
Ah, porque alguém me chamou para ir, eu fui, gostei e fiquei lá. Tem gente assim, né, que não sabe o propósito de Deus na sua vida. E um dos princípios da aparição de Jesus para os apóstolos é que ele chamou eles para uma nova vida, um novo caminho e para um propósito, para que eles dessem frutos. E esse mesmo chamamento ecoa até hoje para as nossas vidas. Nós estamos sendo uma caixa de ressonância, né, daquilo que foi falado há 2000 anos atrás. Então, nós temos que entender que precisamos sair do conformismo e caminhar no evangelho realmente de prática, do amor e da fé, principalmente. O apóstolo Paulo, ele também vai falar no versículo 6, nós estamos lendo, para quem está procurando aí na Bíblia, nós estamos lendo a primeira carta aos Tessalonicenses, do 1, agora o versículo 6 a 8. Ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Está aqui mais uma parte do texto onde Paulo ele ressalta o valor da prática de fé daquela igreja aos Tessalonicenses, daquela igreja tessalônica, mostrando as qualidades e os frutos que eles estavam gerando ao ponto de se tornar referência para outras cidades, outras igrejas que estavam em outras cidades. Então, com efeito, vos tornastes imitadores, ou seja, vocês estão sendo marcados, há evidências na vida de vocês, são imitadores nossos e do Senhor, ou seja, vocês estão buscando viver como nós vivemos. Paulo está dizendo isso. Nós estamos vendo que vocês estão procurando viver como nós vivemos, crer como nós cremos, assim como o Senhor Jesus ensinou. Então, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, mesmo diante da circunstância, né, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo, ou seja, ele está dizendo, vocês são um modelo para aquelas igrejas que estão na Macedônia e na Acaia. O testemunho prático de uma vida no amor de Deus em meio às circunstâncias. Porque Tessalônica também tinha vários problemas, a cidade tinha várias dificuldades políticas, biológicas, né? Era um mundo bombardeado pelos crescentes teoremas das filosofias gregas e confrontavam realmente com a fé cristã, com o cristianismo e a mitologia grega, os filósofos, os gênios, né, do saber, confrontavam muito aquele povo. E mesmo em cima de toda essa situação, você percebe que Paulo está dizendo que eles se tornaram um modelo. E é uma coisa que nós precisamos pensar, que hoje nós precisamos de um modelo de fé. Nós precisamos de ser modelos para outras pessoas que não conhecem o Senhor. Nós precisamos de bons modelos, na verdade, porque o mundo evangélico, principalmente, o mundo religioso, está muito, digamos assim, queimado por causa de muita pataquada e muita picaretagem que anda acontecendo por aí, na mão de muitos pilantras e picaretas, né?
Mas nós cremos e temos esperança de que Deus ainda tem um povo que tem um coração realmente sincero e quer viver um evangelho decente e honesto. E se tornar essas referências nos dias de hoje. São pessoas que estão buscando se tornar, como Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja de Tessalônica, portanto, naquele tempo, desenvolveu a prática do amor, da fé e da esperança a tal ponto que eles se tornaram um modelo a ser copiado, a ser seguido. E é isso que as pessoas que vêm depois de você na fé esperam. Esperam ver líderes sadios, líderes maduros, líderes que possam ser um modelo a ser seguido. Então, não se pode falar de alinhamento espiritual, de alinhamento ministerial, sem que haja entre nós uma definição do nosso caráter, daquilo que somos e daquilo que queremos, daquilo que compreendemos concernente ao reino de Deus e a nossa vida prática dentro do corpo de Cristo. Reino de Deus é comprometimento. Se você quer viver na era da igreja, então você vai viver na era da igreja. Eu vou à igreja, como o religioso diz lá, eu vou assistir à missa. E não vou passar disso, ou seja, eu não tenho nenhuma responsabilidade, nada a ver com aquilo. O sacerdote é ele, eu não sou nada, eu só creio na fé que eles estão fazendo aqui. Mas o corpo de Cristo não é assim. O corpo de Cristo tem um lugar para todo mundo trabalhar. O corpo de Cristo existe uma dinâmica. E nós vamos ler isso. O corpo de Cristo, Paulo vai tratar desse assunto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. E eu quero ler para vocês uma porção de versículos e talvez nós leiamos todo o texto que trata desse assunto aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 11. Nós vamos ler estas passagens e vamos comentar no final para encerrar. Então, o texto diz assim, aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11 em diante, nós vamos talvez até o 31. Entretanto, o mesmo é o único Espírito que realiza todas essas ações, e ele a distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Já começa aqui, como eu disse há alguns minutos atrás. A dinâmica e a disposição dos membros no corpo com relação às suas funções é distribuída pelo Espírito Santo para cada um como ele deseja. Ou seja, Deus chamou você para ser aquilo que ele quer que você seja. E esse é o conflito. Deus quer que você seja A e você reluta, insiste em ser X, né? Então, eu quero ser cantor. Não, Deus não chamou você para ser cantor. Deus chamou você para ser pregador. Mas eu quero cantar porque eu canto bem. Quando eu canto, faz sucesso. As pessoas gostam, me elogiam. Mas Deus chamou você para ser pregador. Eu quero ser evangelista. Não, Deus chamou você para ser mestre. Não, eu quero ser mestre. Deus chamou você para ser pastor. De fato, e as igrejas todas têm pastor. Já perceberam isso? E eu conversava, inclusive, com um pastor essa semana. Eu dizia para ele, de cada 10 pastores que existe, eles têm um título de pastor, né? Na verdade. Um título. Que foi posto, né? Foi jogado na cabeça dele um título de pastor. Mas o cara faz tudo na igreja, muitas vezes. Menos pastorear. Tem pastor, inclusive, cantando, gravando CD. Mas não está pastoreando ninguém. Tem pastores que pregam bonito. Tem pastores que gravam CD. Tem pastores que viajam em missões. Tem pastores
fazendo a administração do dinheiro que entra, tem pastores se tornando deputado federal e político em geral, menos pastoreando pessoas, que é a função do pastor. Então, é porque esse modelo de evangelho que essas pessoas seguem já caiu fora do modelo que Paulo está traçando aqui nas cartas, tanto de Tessalonicenses como a carta aos Coríntios. Esse modelo, às avessas, saiu fora da Bíblia faz tempo, né? E nós cremos, apesar de tudo, que Deus está hoje levantando pessoas para resgatar essas verdades do Evangelho, trabalhando a questão da restauração de todas as coisas e da igreja. Todos os princípios de Deus que foram quebrados estão sendo recuperados, estão sendo restaurados, né? Então o versículo 11 diz lá: e ele distribui individualmente para cada pessoa conforme ele deseja. Unidade na diversidade. 12, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, nós estamos lendo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura eu quer dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Então aqui ele está dizendo exatamente isso, meus irmãos. Muita gente quer ser pastor, porque pastor tem um brilho, né? Tem um status, um prestígio, está em evidência, está no púlpito, está na frente, está sempre com os holofotes em cima, então é um lugar de destaque. Isso encanta muita gente. As pessoas se encantam com a posição, com o brilho dos holofotes. Então todo mundo quer ser pastor. Ou, ao menos, tentam ter o título de pastor. Mas, de fato, e na prática, não são pastor. Não estão pastoreando ninguém. Nenhuma vida. Não visitam uma família, não aconselham uma pessoa, não se aproxima, não chora com ninguém, não empresta o ombro para ninguém chorar, não carrega ninguém no colo, não quebra a perninha de nenhuma ovelha, não investe em discipulado na vida de absolutamente ninguém. E a pessoa tem o título de pastor. Mas as ovelhas estão carentes de pastores de verdade. Porque pastor não serve só para pregar. Pastor não serve só para viajar. Pastor não serve só para cantar. Pastor não serve para ser só político. Pastor foi dado para a igreja, para pastorear as ovelhas da igreja. Esse é o primeiro passo. Primeira função de um pastor. Pregar. Um presbítero pode pregar, o evangelista pode pregar, o mestre pode pregar, o profeta, o apóstolo, o diácono pode pregar. Tem um monte de ministério na igreja que pode pregar. Mas pastorear é o pastor que pode pastorear. Então, nós precisamos rever isso, né? Título versus chamada. Tem pessoas que receberam um título. Outros reconhecem que tem um chamado da parte de Deus.
para viver numa vida prática e de comunhão no corpo de Cristo. Então, o versículo 20 fala assim: sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas assim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscar com zelo os melhores dons, o amor que vem de Deus. Então, aqui está uma parte estrutural. Quem sabe na outra live nós vamos conversar um pouco mais sobre essa disposição na dinâmica do corpo de Cristo nós temos funções diferentes, mas somos interdependentes, ou seja, nós necessitamos uns dos outros. Inclusive, o legal de tudo isso é que nós necessitamos da parte do irmão que é diferente da minha, da diferença que é o outro menino, o outro ministério, o outro chamado, né? Então, quando você tem uma pessoa com um chamado e outra com outro chamado, essas pessoas se completam. E esta que é a virtude do corpo de Cristo. Por isso que ele está dizendo que não todos podem ser apóstolos, nem todos podem ser pastores, nem todos podem ser mestres, mas ele chamou a cada um e distribuiu o dom como ele quis. Por isso que há diversidade de dons. É o que ele está dizendo. E nessa diversidade nós somos abençoados porque nós, eu e você, não temos todos os dons. Então, eu tenho um dom, o outro irmão tem outro, então eu vou abençoar a vida dele com o meu dom, e eu vou ser abençoado com o dom que está sobre a vida dele. E assim nós vamos crescendo como um corpo interdependente, né? Mas isso requer quebrar com uma coisa chamada individualismo, né? Por quê? Porque o corpo de Cristo é a dinâmica do reino de Deus e é baseada em relacionamento. Não tem como você se desenvolver na fé, no amor, na esperança, sem que haja um relacionamento, uma entrega profunda no corpo de Cristo, né? Aonde Deus possa te alcançar e te abençoar com os seus dons e com as suas promessas. Então, hoje é isso. Nós estamos finalizando aqui essa live e vamos continuar na outra semana, na próxima live, vamos continuar falando sobre esta dinâmica e sobre a questão do individualismo, né? Que é uma coisa que atrapalha bastante as pessoas se desenvolverem na fé.
Eu espero vocês lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, um grande beijo. Fiquem com Deus.